Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Giovana, do Cabeceira. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Pra vocês estão me vendo daqui um mês. Vocês me viram no desafio de leitura bíblica. Mas eu tô gravando no mesmo dia. Eu só mudei a roupa e tô aqui. Gente, como vocês já devem ter visto mais ou menos no título, se não boicotaram a minha ideia até o lançamento desse vídeo, a gente tá num novo quadro desse canal, que eu intitulei... Pode ter sido aqui. Droga, entreguei a minha referência. Resenha e fala. Por que resenha e fala, né? Nossa, Giovana, que redundante. Achei horrível a sua ideia de quadro. Tudo bem, inventa uma melhor, então. Mas se você não entendeu, né? As blogueiras fazem uma aqui e fala, mas como aqui não é um canal de beleza, a gente não vai se maquiar aqui na frente das câmeras. E por que resenha e fala? Na resenha, vocês já não falam sempre? Sim, meu caro. Mas normalmente resenhas são informações mais técnicas e num tom opinativo ali sobre a obra, né? Recomendando ou não a obra, falando de aspectos mais estruturais daquele livro, né? Da edição, do autor. E hoje eu não queria fazer exatamente isso, mas também não queria fazer um vídeo livre só conversando com vocês sobre uma temática aleatória e filosofando, porque, enfim, acho que não ia dar certo. Então, o quadro Resenha e Fala é quando a gente quer falar muito sobre um livro que a gente acha que é muito pertinente, que o autor é bom, que a construção do livro é bom, que a gente aprendeu muita coisa, que se tornou um livro importante para nossa formação literária e intelectual, mas que ao mesmo tempo, nesse quadro, a gente não quer necessariamente fazer uma resenha sobre o livro, né? Esse livro tem tantos capítulos, o capítulo tal fala isso, tal fala aquilo. Mas que a gente quer, né? A minha ideia pra esse quadro é que a gente use um livro como base. Então, ter um fundinho de resenha, né? Pra indicar, fazer um panorama geral da obra. Mas, ao mesmo tempo, falar a respeito dos temas que são abordados no livro em questão. Então, por isso, resenha e fala. Vai ter resenha e vão ter divagações, porque eu amo divagar, eu amo ficar filosofando e criando conexões entre as coisas. E vocês sabem que eu gosto bastante de falar. Então, esse vai ser o primeiro vídeo do Resenha e Falar. Mas enfim, gente, o primeiro livro do nosso novo quadro do canal é essa belezinha aqui também. Vocês vão ver que o título tá em inglês, porque eu peguei a versão em inglês. Em inglês ele chama Center Church. E em português ele veio traduzido como A Igreja Centrada. Então, é um livro de um autor que eu esqueci a palavra. Que eu particularmente gosto muito, que é o Timothy Keller, pros íntimos Tim, que eu vou chamar ele de Tim em português. O subtítulo do livro é, fazer uma tradução livre, né? Que é trazendo o equilíbrio. Então, um evangelho, um ministério, não sei traduzir isso aqui não, foi mal, vou ler em inglês. Ministério, evangelho centrado na sua cidade, essa é a tradução. Nossa, gente, falei tudo errado a tradução, mano. Não, é uma frase muito complexa pra ser traduzida. A ideia é que você tá propondo um ministério pra sua cidade que seja centrado, balizado pelo equilíbrio e pelo evangelho. Essa é a ideia. Então, esse é um livro parrudo, gente. É um livro grande pra caramba. Ele tem quase 400 páginas. 389, alguma coisa assim. Então, ele é um livro grande. E considerações sobre a edição é que as letras são muito pequenas. Olha isso. É bem pequeno. As páginas são brancas, então eu sei que muita gente vai até arrepiar quando eu vi isso. O que ajuda na leitura desse livro é que ele é em colunas. Então, eu particularmente gosto porque achei que a diagramação desse livro foi muito boa. Então, tem observações aqui, tipo, que são extras, assim, ao conteúdo que tá sendo discutido. Tem os highlights aqui, né? Então, eu particularmente gosto muito da edição desse livro, embora as páginas sejam brancas, né? Acho que foi muito bem editado. Em português, eu não sei como que foi a edição. Nem sei qual foi a editora que fez essa aqui é da Zondervan, é assim que fala? É tipo, tem livros em português, essa... Gente, nas minhas viagens eu pego flores e folhas e coloco dentro dos meus livros, então essa aqui é lá dos Estados Unidos. E é isso, gente, eu não sei como que foi feita a edição. Esse livro aqui, ele também é maior de largura. Os livros padrões, eu acho que normalmente são assim, né, tipo alguma coisa assim. Então esse livro, ele é mais... Esse livro é um livro bem teórico, né, mais uma folha. E ele é dividido em 3 partes.
A primeira parte é o evangelho, que ele vai discorrer sobre o que é o evangelho, né? Como nós deveríamos pregar o evangelho para as pessoas, como deve ser a nossa compreensão sobre o que é o evangelho, qual é a história, a narrativa bíblica que remonta ao plano bíblico de salvação em Jesus Cristo, né? O que é o evangelho? A Bíblia é o evangelho? E ele fala que não, né? Que a Bíblia, ela contém o evangelho de Jesus Cristo, que são as boas novas de salvação, mas que a Bíblia toda não necessariamente significa o evangelho. Enfim, ele faz provocações na obra dele que desconfortam a gente, como é esse caso do evangelho, que eu nunca tinha parado pra pensar. Você já tinha parado pra pensar nisso? Tipo, são as boas novas pregadas por Jesus que apontam pra redenção da humanidade. Então não significa que a Bíblia é a mesma coisa que evangelho. São duas coisas diferentes. A Bíblia contém o evangelho. Enfim, então a nossa necessidade por um reavivamento no sentido de uma volta à pregação daquilo que são as verdades elementares da nossa fé. Então, será que nós estamos pregando a Bíblia, mas nós não estamos pregando o evangelho de Jesus, né? O evangelho que aponta que a humanidade é caída, que a humanidade carece da glória de Deus, porque todos nós somos apartados da glória de Deus por conta do pecado. E por isso, Deus enviou seu Filho Jesus aqui pra Terra para que todos nós pudéssemos ter a esperança de viver a vida numa perspectiva espiritual mais elevada do que o que a gente vive agora. Então, ele defende também, né, que Jesus não veio só pra não deixar a gente morrer, né? Jesus veio pra oferecer algo muito maior, algo muito melhor através do evangelho. Gente, assim, eu tô fazendo explanações, assim, ridiculamente simplistas sobre o livro. Ainda bem que o Timothy Keller já morreu, né? Porque vai que ele ia ver meu livro. Ia ver meu vídeo. Mas enfim, é só pra vocês terem um contexto geral mesmo, né? Qual que é o trabalho que o evangelho opera nas nossas vidas, né? Na vida dos humanos, né? Das pessoas que são impactadas por essa mensagem. Então, a primeira parte, o evangelho, que é dividida em a teologia do evangelho e a renovação do evangelho. A segunda parte chama cidade. E aí fala sobre a contextualização do evangelho. Pra mim, tipo, só essa parte do livro já seria suficiente pra justificar a sua compra desse livro. Se você é uma pessoa que é interessada por cultura e como o evangelho precisa se contextualizar a nossa cultura sem perder as suas características definidoras enquanto evangelho, se você ler só a parte 3 da seção da cidade, você já vai estar muito bem servido. É uma leitura fantástica. Então, ele fala sobre a contextualização do evangelho e a visão bíblica sobre cidade. Essa parte é um pouco chatinha, preciso confessar. A quinta parte também é fenomenal, ainda dentro de cidade, que fala sobre engajamento cultural. Gente, foi mind-blowing. Foi tipo, sabe quando você lê e portas vão se abrindo no jeito como você pensa, e ideias novas vão surgindo, e você vai começando a fazer outras conexões. Então é um livro teórico, mas que tem muitos insights muito práticos pra você revolucionar a maneira como você se aproxima das pessoas, a maneira como você prega o evangelho. Então essa parte de engajamento cultural é fenomenal. E a última parte é uma parte que ele denomina como movimento. Então ele fala sobre uma comunidade missional, que é uma parte fantástica do livro também, né? Ele faz um estudo sobre missiologia, basicamente. O que é uma igreja missional? Como a gente forma essas pessoas de modo que elas entendam o conceito de que elas estão no mundo porque elas têm uma missão, né? E que missão não é só você ser enviado pra um outro país ou pra uma outra cidade. Ele não fala tanto sobre uma missão transcultural. Isso é uma das grandes riquezas desse livro, porque a gente tem uma mentalidade muito de missões como se fosse só a viagem que você faz de um mês pra fazer evangelismo e sair nas ruas e ora pelas pessoas e, né, aquela coisa bem poderosa, sei lá. Mas ele fala sobre a necessidade que nós, enquanto cristãos, temos de entender que nós estamos inseridos numa cultura que é diferente da cultura do reino que nós fazemos parte, né? Do reino dos céus. Então, que nós precisamos adentrar a cultura que nós estamos, na cultura secular mesmo, gente. Não se escandalizem. Para que a gente possa transformar essa cultura através de uma mentalidade missional. Fantástico. Ele depois fala sobre o ministério integrativo e depois fala sobre a dinâmica desse movimento. Então, a primeira parte ele vai falar sobre o evangelho, bem básico, beabá do que é o evangelho, discorrer sobre isso. Vai falar sobre cidade e vai falar sobre o movimento. Esse livro é um livro muito precioso mesmo, né? Eu tive o privilégio de visitar a igreja do Timothy Keller o ano passado, quando eu tava nos Estados Unidos. Ele tem várias igrejas. Ele era um pastor presbiteriano, né? Então, ele liderava
uma das localidades de uma igreja presbiteriana em Manhattan, né, em Nova York, ali na ilha de Manhattan. E eles, lá em Manhattan, eles têm muitas, se eu não me engano, 4 unidades. E aí a unidade, até onde eu sei que o Tim, ele pastoreava, assim, ele pregava mais, era a igreja de Downtown. Então eu tive o privilégio de conhecer aquela igreja. A igreja é num teatro, então é como se fosse no Pedro II, se você é de Ribeirão, você vai saber do que eu tô falando. É num teatro, né, então tem as coxias, e eles têm 2 cultos. Um culto que eles chamam de culto clássico e um outro culto que eles chamam de culto contemporâneo, que é o culto da noite. O louvor do culto clássico é com instrumentos de corda, tipo violino, violoncelo, piano de cauda, carrom. E antes de começar o culto, eles tocam jazz. Tipo assim, eles não cantam, né? Não é uma... Enfim, o estilo musical é jazz. E assim, é fenomenal, porque as pessoas com certeza são profissionais, assim, tocam muito, tudo com muita qualidade, com muita infraestrutura. E aí o culto da noite, quando eu tava saindo do culto clássico pela manhã, eu vi que eles estavam, tipo, que eles já tinham tirado o piano, que eles tinham colocado bateria, guitarra, então que as músicas cantadas são diferentes, né, o estilo musical é diferente, porque eles entenderam essa necessidade de você usar o evangelho misturado com a cultura, de maneira que o evangelho seja traduzível para as pessoas, né? De maneira que o evangelho não seja uma coisa abstrata, mas que ele se torne concreto em esferas que a gente consegue se comunicar com os gostos das pessoas culturalmente falando, né? Então a música, as referências ao cinema, literatura, os exemplos de vida diária, tudo isso é cultura, tudo isso nos compõe enquanto seres humanos. Independente se você está em um país que não é o seu país de origem ou a sua cidade de origem, você está inserido em uma cultura, né? Você porta uma cultura. Você é um ser cultural. São muito receptivos naquela igreja, então foi muito especial, porque enquanto eu estava lendo esse livro, eu tive o privilégio de visitar a igreja que ele pastoreava, né? Ele já tinha morrido, ele morreu no meio do ano passado. E parece que tudo que eu estava lendo nesse livro, eu fui capaz de ver acontecendo na igreja dele. Então isso foi muito precioso. O pastor que pregou o sermão no domingo que eu estava, ele parece que... Sabe quando você sabe a teoria de alguém e aquela pessoa vai fazendo check em todos os critérios daquela teoria? Parece que aquele pastor, ele conseguiu pregar um texto super difícil lá de Romanos, extremamente teológico, e tornar extremamente acessível para as pessoas, para a audiência, né? Então ele fez 1 milhão de referências de filmes, fez referências de música, de vida cotidiana lá dos cidadãos. Ai, gente, falei errado de novo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Pros cidadãos nova-iorquinos, né? Enfim, piadinhas, e ele conseguiu transitar muito bem entre coisas abstratas e exemplos concretos de aplicação na nossa vida pessoal em relação ao texto bíblico que ele tava pregando. Enfim, foi completamente transformador, assim. E é uma igreja que tem um impacto social muito, muito forte. Eles são muito relevantes na comunidade. Eles são muito excelentes em relação às coisas que eles produzem, em termos de cultura mesmo, de produção cultural. E é basicamente o que esse livro vai falar. Por que será que por tanto tempo a gente pensou que crente ele tinha que ficar alheio à cultura, né? Por que será que durante tanto tempo os crentes foram taxados como burros, como, sei lá, alheios, talvez, alienados, assim, né? Tipo, numa bolha. Exatamente, numa bolha, como se tudo que a gente soubesse fosse em relação à Bíblia. E eu não quero entrar em questões doutrinárias, né, pra não me colocar em maus lençóis, mas se você for levar as últimas consequências de viver dentro de uma bolha, você não pode sair pra trabalhar, você não pode assistir filmes, você não pode ouvir música clássica, você não pode ler peças do Shakespeare, porque não são essencialmente um material cristão, mas são produções culturais que não deixam de ter valor, porque não portam um objetivo de influência espiritual. Então, esse livro me fez refletir muito sobre a maneira como eu me aproximo das pessoas que não são do nicho religioso, digamos assim, e a maneira como eu tenho transformado ou não os ambientes que eu vivo por estar inserida ou não na cultura que eu vivo, né? Então a sua universidade tem uma cultura, a sua casa tem uma cultura, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, todos esses microcosmos possuem uma cultura que você precisa estar bem inserido, senão você nunca vai ser capaz de transformar o lugar onde você tá se você não estiver inserido. Acho que um dos exemplos que mais me marcou nesse livro foi que ele dá o exemplo de uma pedra muito grande, que quando eles precisam explodir aquela pedra, porque ela é muito grande, suponhamos que eles vão construir uma estrada e tem um rochedo muito grande que eles precisam transpor ali pra fazer a estrada
obrigada a correr. E ele fala que você não consegue explodir uma pedra de fora pra dentro, né? Estando de fora e colocando um dinamite na superfície. Vai explodir um pouquinho, mas vai tirar uma camada muito superficial de rocha. O que ele fala que acontece é que normalmente eles precisam fazer uma infiltração na rocha mesmo, cavar um canalzinho assim por dentro da rocha, e aí eles colocam o explosivo lá embaixo, no meio da rocha, né? E ele fala que é assim que o evangelho deve transformar vidas, é assim que os cristãos devem transformar os lugares. Normalmente o que acontece é que a gente tenta trazer transformação para os ambientes que a gente tá, sem querer ser parte desses ambientes, né? E eu não tô falando de você se misturar, de você se perder nos seus valores, né? Acho que esse é um papo para muito além disso, mas o que eu tô querendo dizer e que o Tim explora aqui nesse livro é: para você trazer transformação, para você implodir alguma coisa, você precisa estar inserido nessa coisa para realmente trazer transformação. E acho que a última reflexão que eu quero propor é que nós, enquanto cristãos, precisamos entender que a cultura do reino suplanta a cultura terrena. Então, que a cultura do reino é muito superior à cultura terrena que a gente vive aqui. E se essa não for uma das propostas do evangelho, do nosso evangelho para as pessoas, isso vai causar uma transformação que, mais uma vez, é muito superficial. Então, se o evangelho de Jesus não for capaz de nos transformar em todas as nossas instâncias enquanto seres pensantes, né, que inclui as nossas produções culturais e intelectuais, então o evangelho não vai ter tudo de nós, não vai ter transformado tudo de nós. Então eu quero te encorajar a pensar sobre essas coisas, a pensar o quanto você tem amigos que não são cristãos, que não são da igreja, o quanto você não é uma pessoa alienada, o quanto você, conhece músicas boas, bons livros, bons filmes, o quanto você tem repertório, o quanto você tá inserido na sua comunidade local. O Tim fala muito sobre você tá inserido na sua comunidade local, né? E eu não tô falando comunidade local no termo de igreja, né? Falando sobre igreja, mas tô falando de você saber o que tá acontecendo na sua cidade, quais são as dificuldades que a sua cidade tá enfrentando, você ter algum nível de proximidade política, né? Dentro do seu microcosmo cidade, quanto você sabe das necessidades do seu bairro, o quanto você participa ativamente das coisas da sua faculdade ou não. Então, nós precisamos estar inseridos em todos esses lugares, porque a gente não vai conseguir transformar eles se a gente não fizer isso de dentro pra fora. Enfim, esse foi o primeiro vídeo do Resenha e Fala. Eu poderia me estender por muito tempo, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, sobre cultura, sobre o evangelho. E fica a minha indicação, então, desse nosso primeiro vídeo do quadro Igreja Centrada. É um livro que todo cristão que quer se tornar um líder, que quer entender um pouco mais sobre essa interface cultura-cristianismo, é um livro que você precisa ler. E que com certeza vai abrir muitos horizontes, assim, vai te dar muitas ideias, muitos insights, vai te transformar, e te transformando, tenho certeza que vai gerar uma transformação que vai partir de você e vai influenciar outros meios que você está inserido. Então, bom, eu não sei vocês, mas esse livro é um livro digno da minha cabeceira. Se você gostou do quadro novo, deixa nos seus comentários aqui. Comenta o que você gostaria de ver no Resenha e Fala, se esse quadro faz sentido, se não faz, os livros que você gostaria de ver, talvez aqui, os tópicos que você gostaria de ver a gente falando, talvez indicações. Manda pros seus amigos que talvez precisam sair um pouquinho da bolha, precisam se arriscar um pouquinho mais no contexto cultural e intelectual. Manda pro seu líder, pro seu pastor, sei lá, vamos fazer um rebuliço. Tchau!